Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos mais uma vez. E nós estamos aqui hoje com uma tarefa significativa para que nós consigamos apanhar e acompanhar esse tema da melhor forma possível. A minha proposta com vocês é a seguinte: eu vou tentar, ok? Se eu não conseguir terminar, eu não vou apressar, porque as informações são muito ricas e nós acreditamos que vale a pena ver de novo. Mas nós temos um projeto hoje. Como nós sabemos que vários de vocês talvez não estiveram presentes na primeira parte dessa palestra, o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou contar a história que está escrita nos slides, eu não vou poder parar para explicar. A palestra se encontra online, seja, creio eu, na página do YouTube, mas com certeza na página do Facebook. É só correr atrás, scroll back na página do Facebook. E eu me refiro à página do Facebook pelo seguinte, porque eu trago muitos vídeos para as palestras e às vezes o YouTube barra copyright, right? Copyrights. Então, a palestra, apesar do nossa equipe da mídia upload, a palestra é eventualmente bloqueada depois. O que envolve que eu ou nossos companheiros da mídia entrem na palestra, façam a edição e que nem sempre isso é feito ou esquecido, enfim. Seja como for, fica aí a informação. Esse assunto, nós vamos falar sobre a desencarnação. De vez em quando nós trazemos esse assunto e eu acho assim impressionante, eu sempre acho incrível, não impressionante, acho incrível mesmo como os mentores escolhem as mensagens, porque você falou 152? 158. Ok. Olha o início dessa mensagem, amigos. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. E o primeiro exemplo que eles dão é a perda de pessoas queridas. Quando nós vamos falar sobre isso, então, eu fico imaginando como é que os mentores fazem isso. Eles devem fazer um search, né? Eles devem ter tudo assim online, coloca a palavra básica lá, só pode ser assim, porque eu sempre quis saber como é que a gente abre um livro e cai naquilo que a gente quer saber. Eu acho que é na hora que a mãozinha nossa já está magnetizada para abrir. E eu acho assim, eles devem ter algum mecanismo tecnológico também avançado, não é possível. É incrível, são inúmeros os livros. Quem de vocês já não... Parece que os olhos foram magnetizados para uma estante de livros e encontra aquele livro que você estava procurando, a mensagem que você precisava ouvir. O que prova que nós somos muito protegidos. Mas antes de tudo, eu realmente gostaria de pedir licença, em primeiro lugar, mas eu quase que peço que vocês me perdoem por trazer esse tema. Num momento tão grave das nossas vidas, mas a intuição foi tão forte que eu não pude escapar. Eu tentei falar, não é possível falar sobre isso, não. Não agora, depois. Mas sempre que eu procurava sair pela direita ou pela esquerda, me vinha a intuição, palestras, temas, mensagens falando sobre isso. Eu falei, não é possível.
eu acho que só falta um espírito se materializar na minha frente e dizer, esse é o tema das palestras. Não é? E foi isso que nós fizemos. Nós combinamos com nossa irmã palestrante, Adriana Monteiro, a semana passada, que fez uma palestra excelente, muito difícil de ser apresentada, e ela apresentou com uma leveza, abordando vários temas. E nós sabemos, amigos, que os temas que, por exemplo, ela abordou, cada um deles, aquilo ali, alguns deles, não cada um, mas alguns deles são verdadeiras aulas, palestras em si, estudos à parte. Então, a ideia realmente é trazer para vocês uma ideia geral do que o Espiritismo fala acerca desses assuntos mestres, bases, fundamentais em nossa vida, porque sem a compreensão deles, quando a crise vem, pode nos derrubar. Então, nós falamos desses assuntos delicados. E, por favor, me chegou a passar pela cabeça, será que o público vai considerar até um insulto falar sobre a questão da desencarnação, sobre o processo em si? Eu fiquei me debatendo realmente, mas eu tive de seguir a minha intuição. Então eu peço a ajuda de vocês. Eu peço a ajuda de vocês, porque não é fácil ser palestrante, amigos. Nós temos de apresentar um nível de excelência que está abaixo do que nós somos. O Espiritismo é excelente, nós não. Então, eu sempre gosto de falar... Eu estou com o cabelo no meio do rosto, desculpe, mas... Que gruda, né? Enfim, desculpem. Falta... Até isso acontece. Por isso que eu não uso lente de contato. Muito bem. O Espiritismo é excelente, a mensagem é excelente, mas nós não somos. Então parece que a gente fica correndo atrás de buscar realmente apresentar para vocês sempre algo mais aprofundado. Nós não queremos trazer nas nossas palestras de segunda-feira para esse público o beabá. Então, nós palestrantes nos movemos, nos revolvemos, buscando trazer coisas que mexem com as informações espíritas doutrinárias, o Evangelho de Jesus, as notícias modernas da ciência. E juntar tudo não é fácil. Então, num aspecto, hoje a palestra é mais fácil para mim. O assunto é mais difícil para todos nós, mas é mais fácil para mim porque a palestra está pronta. Nós temos de dar os créditos devidos, porque a palestra inteira, eu mexi nos slides um pouco, mas todos os slides, todo o programa é baseado no Projeto Imagem, que é um grupo de pessoas extremamente inspiradas e trouxeram à vida a mensagem escrita de obras espetaculares da doutrina espírita. A mensagem de Jesus não tem idade. A mensagem espírita também não. O que nós precisamos e buscamos fazer é apenas adequá-la à nossa realidade. Mas a desencarnação faz parte de qualquer século. Por muitos séculos ainda, bilhões de anos, nós ainda vamos vivê-la. Nos planetas mais evoluídos, com civilizações mais evoluídas, a relação de comunicação com o plano espiritual e material, com os espíritos encarnados, em corpos mais refinados e mentes mais argutas,
com o plano espiritual é completamente diferente do que nós temos hoje. Nós estamos na idade da pedra, a nível da nossa comunicação com o plano espiritual. Por isso parece tão distante. As pessoas que nós amamos, nossos amigos partem e nós dizemos, e aí? Quando eu vou vê-lo de novo? Será que vou ver mesmo? Será que tudo isso que nós ouvimos aqui é verdade? E você não vê por muitas décadas, às vezes. É como nós, imigrantes que somos, saímos do nosso país e não vamos ver a nossa família nunca mais nessa existência. Mas a gente ainda pelo menos pode pegar no telefone, pode pegar num vídeo e pelo menos pode conversar. E aí? Nós temos a comunicação mediúnica, mas ela não é fácil. Nós estamos em dimensões diferentes e essas entidades desencarnadas, para falar com essas aqui encarnadas, ainda nós estamos na idade da pedra da comunicação, porque ainda não merecemos essa interação. Nós ainda precisamos passar pela dor da perda. E não dá para dizer, as pessoas, você não perde ninguém. Perde. Você perde fisicamente, sim, a pessoa da sua vida. Você olha para o lado, aquela cama está vazia. Você entra no quarto, o bercinho está vazio. Eu quero ver você não sofrer. Passa mês, entra mês, é difícil, amigos. Os psicólogos nos dizem que leva coisa de 2 anos para a pessoa se acostumar com a ausência física da pessoa. Para se acostumar com a ausência. Você entrar em casa e não ver aquela pessoa. E quantos de nós agora estamos vivendo essa realidade? Em massa. Em todos os cantos do planeta. A nossa nação abatida novamente por uma onda inacreditável e o nosso coração batendo porque os nossos amados estão parte lá, parte aqui. Quantos de nós temos amigos ou familiares no momento padecendo essa enfermidade? No entanto, a ótica espírita realmente muda as coisas. É como Joana de Ângeles nos diz aqui. E coincidentemente, quote unquote, abre aspas, entre aspas, eu li uma mensagem ontem que fala, não perca a esperança. Nós não conseguimos enxergar ainda o diamante no meio das trevas da nossa dor. Um dia nós vamos compreender. A maioria das pessoas que partem em meio a essa pandemia estão recebendo um nível de auxílio que nós não conseguimos compreender. Existe uma mensagem ontem, por falar em Evangelho segundo o Espiritismo, abri a mensagem do meu Evangelho, em falar em Evangelho no Lar, eu fiz meu Evangelho no Lar ontem e caiu a mensagem. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E não é verdade? Eu falei, não é possível. Aí eu fui lá atrás, peguei outro livro. Perda de pessoas queridas. Eu falei, não, né? Então está mais do que confirmada a mensagem que os mentores estão nos solicitando, para que nós, com a visão espírita, apesar de passarmos pelo processo da separação física, pela saudade sem tamanho e descrição, pelo menos o desespero não bate à porta. E isso é a grande diferença. Se nós compreendermos essa existência como o único objetivo da nossa vida, você se desespera e você tem elementos suficientes para isso. Mas se você encara essa existência como o que ela realmente é, que é uma passagem,
é uma experiência, tudo muda. Tudo muda. Nós não podemos nos esquecer que esses relatos do plano espiritual têm o objetivo de afetar a qualidade da nossa vida aqui e agora. Porque se você sabe do depois, você pensa 2 vezes no agora. Como vivê-lo? Então, estamos em condição de ir em frente? Podemos ir, amigos? Sim. Vocês estão comigo? Sim. Me sustentem, por favor. Eu estou bastante emotiva esses dias e acho que tem a ver com toda essa energia incrível. Por isso eu pensei, por que não, não é? Por que não nós já começarmos tentando amenizar o assunto? Por gentileza, apaguem as luzes. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente passa depois. Apaga tudo, por gentileza, inclusive o pódio. Grata, muito bom. Então vamos aí. Aumenta bem o vídeo, por gentileza, o som. Ai, gente, que lugar é esse? Socorro! Oi. Onde é que eu tô, gente? Opa, cara, que bom que eu encontrei vocês, cara. Eu tô perdido aqui, eu não sei onde eu tô. Oi, gente! Cuidado. Desculpa, eu tô um pouco, eu sou a rainha do tombo, meu filho. Cuidado, deixa eu te falar. Aqui, eu tô louca aqui. Vocês estavam onde? Eu tava perdida esse tempo todo. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Mas que lugar é esse? Quem é você? Como é que a gente veio parar aqui? Eu sei que são muitas perguntas, normal. Meu nome é Elias e pelas carinhas eu tô percebendo que vocês não sabem o que aconteceu, né? Ok, vamos lá. O que eu vou dizer pra vocês, talvez vocês fiquem um pouco assustados, mas eu posso garantir que tá tudo bem, ok? Preparados? Então, vocês desencarnaram. Para, cara. É isso que você queria falar? Esse carnaval todo. Gente, ninguém fica pra semente, não, amigo. Normal. Vocês reagiram bem. Pensei que vocês fossem ficar assustados. Nada, tranquilo, cara. Normal. Eu só queria mesmo era a senha do Wi-Fi, porque eu preciso me comunicar com meu marido, né? Avisar pra ele, né? Então, aqui não tem internet. O quê? Calma aí, não. Pera aí, você tá de brincadeira comigo, né? Você me traz aqui, eu não estou preparada. Calma, pessoal. A gente não tem internet, mas tem uma coisa bem melhor. Melhor que internet? O pensamento. Ou isso a gente já tinha na Terra, né? Calma, gente. O pensamento pode muito mais do que vocês estão imaginando. Pra que internet, né? Se eu quiser falar com meu marido, é só mandar um pensa-zap pra ele. Oi, alô? Weber, tá me ouvindo, câmbio? Weber? Ué, cadê a garota? Cadê a moça? Onde é que ela foi? Ela foi até o Weber, marido dela. É como eu estava tentando dizer. O pensamento é ação. O espírito vai onde o pensamento está. Que isso? Tô passada. Eu também, louco isso tudo, né? Não, minha filha, o Weber já tá com outra mulher. Calma. Como calma? Ele tá se engraçando com outra mulher e eu acabei de desencarnar. Acabei não seria bem a palavra. Já tem mais de 1 ano que você desencarnou. A diferença aqui na percepção do tempo é muito grande. Grande vai ser o textão que eu vou colocar no Facebook do Weber. A timeline dele vai ferver. Então, aqui não tem Facebook. Não é possível. Não, você tá brincando. Que isso, gente? Não pode ser. Como é que vocês se relacionam aqui sem internet, sem Facebook? Calma, gente, calma. Ele deve ter alguma coisa melhor do que Facebook aqui, né? Não dizem por aí que o mundo é uma cópia mal feita do plano espiritual? Eles devem ter uma tecnologia de última geração pra relacionamento interpessoal. Calma. Aqui a gente conversa. Tá. Aqui a gente não faz textão no Facebook. Se alguém nos ofende, a gente vai e resolve direto com a pessoa. Aqui temos o bom e velho bate-papo. Tipo o bate-papo da UOL. Mas sem aquela pegação toda. Não tem internet, não tem Facebook. Legal esse plano espiritual, hein? Gente, é legal. É porque vocês estão sob influência da matéria. Mas quando vocês se familiarizarem com as coisas daqui, vocês vão ver o quanto é legal. Então tá, né? A gente acaba se acostumando. É o que tem pra hoje. Bom, olha só, então vamos acabar com o papo, a gente tá com um pouco de fome. Onde é que a gente arruma pizza? Então, aqui não tem pizza.
Ah, cara, vai se tratar, Mas é brincadeira, eu, hein? Vem cá, onde é que a fila da reencarnação, hein? Eu quero voltar e dar na cara do Bebe antes dele desencarnar, como é que eu faço? As luzes, por gentileza, as luzes. Ai, gente, eu chorava de rir quando eu... Chorava, tudo por gentileza. Então, gente, what's next? A gente ri um pouquinho, mas tem tanta verdade. Essas pessoas são bem nós, né? Bem terra, bem a nossa realidade atual. Eles estão meio desatualizados com a mídia social, mas tudo bem. O importante é a gente saber que existe a mídia em diversos níveis, e a principal é a do pensamento. Quem não quer saber o que acontece depois? Pelo menos curiosidade a maioria tem. Com certeza, medo. Curiosidade, e aqueles que souberem mais vão chegar no plano espiritual um pouco mais tranquilos. Então, aqui, o que a gente fez? A gente pegou a relação dos slides desse livro Voltei. Nós vamos passar os próximos 5 minutos apenas relatando uma palestra que foi de 50 minutos, 55. Então, por favor, nos perdoem, eu apenas vou ler os slides para que as pessoas que não estavam aqui tenham condição de acompanhar o que nós vamos trazer para frente. Nós estamos falando aqui, basicamente, de um dos dirigentes... Não, pode deixar ligada, por favor, desse lado. Obrigada. Então, afeta a gravação. Obrigada. Então, nós estamos falando de um dos dirigentes, na realidade, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que falou para os amigos que, quando desencarnasse, ele ia voltar para contar como eram as coisas no plano espiritual. Ele, na realidade, nasceu na virada, um pouco antes da virada do século, e desencarnou quando Chico Xavier estava no auge da sua produção mediúnica. Ele se utilizou como pseudônimo o nome Jacó, mas na realidade o nome dele é Frederico Figner, e foi um empresário muito famoso no Brasil na época. E para aqueles que lembram ainda, né, acho que a maioria vai pelo menos saber do que se trata, aquele disco de vitrola, vocês vão saber o que é isso? Disco de disco? Vocês sabem o que é isso? Toca disco, chama vitrola? Eu não sei. As pessoas, se você, dependendo da idade, a pessoa não vai saber o que é, mas era um negócio redondo que você colocava, tinha uma agulha e tocava música. É uma coisa impressionante. Uma invenção aí do século passado. Mas ele inventou, foi uma empresa muito famosa no Brasil, o Odeon, e ele... LP, chamava o disco, chamava LP, né? Long Play, impressionante. Pois é, isso já é se vender hoje em leilão, vai ser igual o que a gente encontra aí, né? Os sneakers de um jogador de basquete famoso, foi mais de $50 mil em leilão. Se olha para a cara dos sneakers, do tênis de basquete, a pessoa acabada. Então, pelo menos uma vitrola, né, um LP tenha valor melhor. Mas ele realmente foi um grande empresário, com grande visão, atuou em muitas áreas e foi um espírita profundamente atuante. Ele trabalhava como um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, mas atuava também diretamente em seu centro espírita, localizado no Rio de Janeiro. E uma das coisas que ele mais fazia é trabalhar no diálogo com os espíritos desencarnados, nas reuniões que nós chamamos reuniões mediúnicas de desobsessão. Você fala com espíritos em grande dificuldade, sofredores, às vezes espíritos não bons ainda, que estão indo atrás dos outros, realmente causando processos obsessivos muito graves. Então, uma das atividades que ele mais realizava era isso, a conversa, que antigamente era chamada de doutrinação. Nós não usamos esse termo mais hoje em dia, mas ele era um doutrinador de reunião mediúnica muito efetivo. Muito bem. Então, aí, quando ele desencarnou, ele prometeu que via falar, e a primeira coisa, ele ainda se refazendo no plano espiritual, ainda que meio adoentado, pediu permissão para ir escrever através do Chico
E quando chegou lá, foi mal sucedido, não conseguiu entrar em interação fluídica com o Chico e foi um desastre. Olha a cara de aborrecido dele. Não acredito que isso está acontecendo comigo, Frederico Figner. Não consegui transmitir uma mensagem mediúnica. Um espírita que trabalhava em reunião mediúnica, imagine você, chamando a vovó. A vovó não sabe nem ainda que pode se comunicar. Então, deixa a vovó em paz, pelo amor de Deus. Ok? Deixa a vovó em paz. Ela ainda está se ambientando no plano espiritual. Ok? Porque não é fácil a comunicação. Existe muita coisa que a gente aprende no curso de médiuns e a relação fluídica entre espírito e espírito desencarnado, eu médium, espírito encarnado, não é fácil de ser estabelecida. E não foi bem sucedido nesse dia, saiu muito aborrecido, muito frustrado. E aí começa, não é, nós a contarmos como é que foi, não é, o espírito protetor dele, o mentor, guia espiritual dele, que é designado no livro como sendo irmão Andrade, começou a auxiliá-lo no processo de desencarne e começamos a ver o que foi descrito em detalhes no livro Obreiros da Vida Eterna, o processo de desencarne em si. Então, o mentor começa a fazer o desencarne, vai desativando os chakras, as ligações, ele começa a sentir 2 corações batendo na medida em que o corpo perispiritual dele estava sendo formado, a visão dele se altera, ele se sente no meio de um nevoeiro em função do passe que tomava, e a consciência, nesse momento que a desencarnação se iniciou, a mente dele a 1000 por hora. A consciência espiritual começou a examinar acertos e desacertos da sua vida. E interessante a observação dele no livro, dele dizer, eu comecei a tentar me justificar a mim mesmo para me sentir melhor dos erros que eu tinha, tentando me convencer a mim mesmo que nem todos os erros eram realmente erros. E aí, ele, à medida que a visão dele vai se alterando, ele começa a perceber melhor, ele entra naquele processo de flashback, né? A vida dele passa em segundos na frente dele, e ele vê quem? A filha primogênita dele, que tinha desencarnado muito antes dele. A história, inclusive, é bem interessante, que a filha dele apareceu, inclusive, materializada diversas vezes, logo que ele começou a entrar em contato com o espiritismo. E as ideias mais insignificantes, ele conta, as mínimas coisas que aconteceram na minha vida começaram a passar como um filme na minha frente, a 1000 por hora. Não é? Ele tentou fazer uma prece, mas não conseguiu ter concentração mental, não conseguia se concentrar, coordenar mentalmente para fazer a prece, e a filha dele diz, calma, pai, procura descansar agora, não é? Mas todo mundo passa por esse flashback, não é? Por esse fast track da sua vida, impressionante. Eu já tentei fazer isso várias vezes na minha vida, porque eu não quero ter surpresa, Eu falei, meu Deus, aquele dia que eu senti inveja daquela pessoa, aí eu fui atrás do pior das coisas. Será que eu quero lembrar de tudo, Senhor? Agora, porque eu não quero, na hora da morte, ter uma crise de pânico. Já pensou? Não tem remédio nenhum para me acalmar na hora. Vai ter de sofrer, passar pelo processo mesmo. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Ele se desprende do corpo. Olha que interessante, gente. O corpo dele já formado, o mentor ainda agindo. E o que vocês veem aqui atrás? Olha, ele ainda ligado ao corpo. Esse é o famoso, o quê? Cordão de prata, né? Fio de prata, que é o cordão fluídico que nos liga ainda ao corpo. Mas ele já ainda está meio quebrado do lado do corpo. E aí, durante esse transe da desencarnação em si, auxiliado pela filha, ele tenta se mover, mas aí ele já estava desprendido do corpo, no processo, os músculos não respondem, ele fala assim, desencarnei. Então, gente, olha só, se você estiver caminhando pela casa e você tentar pegar a chave do carro e não conseguir,
Dica: você está desencarnado. Tenta pegar o telefone, não consegue. Dica: desencarnado. Ok? Não consegue se mexer. Dica: desencarnou. Ou tá com cãibra. Muito bem. Aí ele se vê em duplicata, que é bem o início, né? Ele se vê em duplicata com um fio prateado ainda ligado ao corpo físico. Precisa de mais tempo, não é? Tem pessoas que desligam facilmente. Ele precisava de mais tempo. E aí acontece uma coisa muito bonita. Quem nos dera ter a benção dessa experiência, não é? Imagine que Bezerra de Menezes, um portentoso mentor do movimento espírita, o recebe junto, isso é o mentor dele, né, o irmão Andrade. Ele ainda ligado, olha ali o fio de prata ainda ligado ao corpo. Ele se levanta e quer sair, ele descreve no livro, começa a se sentir partido, ou melhor, partido não, dividido. Porque ele está emocionado de ver a filha, de ver Bezerra, mas ao mesmo tempo ele olha para o apartamento dele e diz: ai, minha casa! Não estou pronto para ir ainda. Muito bem, quando a sua capacidade visual melhora, ele realmente consegue ver os mentores, ver a filha, e tentou cumprimentar o Bezerra de Menezes e a filha, mas não conseguiu. Tentou se erguer, mas não conseguiu, estava muito fraco. Ele não estava conseguindo se libertar. E aí o Bezerra comenta: nós precisamos tirá-lo desse ambiente para ele se reequilibrar. E o que eles fazem? Uma coisa muito comum, gente, muito comum. Os mentores nos levam para o mar. Nós vimos essa descrição em vários livros psicografados, a importância do mar, das virações espirituais fluídicas do mar maravilhosa. Aí ele começa a se refazer, né? As dores foram desaparecendo, porque ele estava doente, né? Bem doente, uma doença prolongada. Aí ele se refaz no mar, ele descansa. E quando ele começa a se sentir melhor, ele dá conta que está de pijama, fica meio que encabulado, e achando que ia dar de cara com algum amigo. Imagina as coisas que a gente pensa, né? Pra ser desencarnado. Ele já está desligado do corpo aqui? Não. Por quê? Olha o fio, não é? O fio ainda está ligado. Muito bem. Aí começa, no retorno, o ambiente onde ele ia ser levado pelos mentores, não é? Ele começa a andar eu acho interessante, né, que eles começam, como eles pintaram. Aonde que é essa? Que praia é essa? Ipanema, né? Copacabana. É tanto que eu conheço o Rio de Janeiro. Eu sou paulista daqui. Se eu te perguntasse da Rua Augusta, que é paulista, eu tô lá firme e forte. Mas, enfim, achei lindo, né? Porque você vê essa calçada, você fala que é Rio. Você sabe que é Rio. Muito bem, aí ele começa a andar na calçada com os mentores e uma mulher atravessa por ele. Ai, meu Deus. Aí o Bezerra fala: calma, você é espírita, você está em outra dimensão, não é? Então, quando ele foi para a casa dele, pôs um terno provavelmente elegante, afinal de contas, estou desencarnando, era um terno legal, não é? Então, uma senhora passou por ele e ele ficou muito chocado, porque ela atravessou o corpo dele e a moça nem sabia que estava atravessando um espírito. Pensou, gente, no meio da rua? Por isso que eu falo para vocês, dia de centro espírita, ninguém vai ficar conversando lá fora, na calçada. Ok, gente? Tá cheio de espírito querendo entrar no centro espírita no dia de palestra pública. E fica o povo lá, batendo papo em telefone. Tá cheio de espírito passando por você. No dia que eu dei a palestra, que mostrava o que acontecia fora do centro espírita no dia de palestra pública, todo mundo saiu correndo pro carro. Foi tão divertido, eu queria ter filmado aquela cena.
todo mundo saiu correndo. Uma coisa interessante. Mas olha, o fio continua lá, ele continua ligado ao corpo. Muito bem, e aí começa uma parte muito intensa, não é? Os velórios continuam a existir e têm uma importância muito, muito grande no processo de desencarne e a conscientização nossa nessas cerimônias sociais é importantíssima, porque os espíritos sentem e se ressentem do que ouvem e do que sentem dos que estão visitando. E aí ele começa a contar. Começa a contar o quanto foi caótico, quanto foi dura a experiência dele durante o período do velório. As projeções mentais das pessoas funcionavam como dardos no perispírito dele, é como se ele tivesse constantemente alvejado. Ele estava se ressentindo de estar presente no dia do velório. E por que ele sentia ainda mais, gente? Olha aqui. Ele sentado junto da filha, ele ainda está ligado no corpo. Você fala, mas que mentores são esses? Já devia ter desligado há muito tempo, fazer uma operação cirúrgica e desligar, mas não dá. A pessoa não tinha condição de ser desligada ainda. Tinha de demorar um pouquinho mais. E ele começa a descrever, não é? O mal-estar, a angústia que ele sentia pela forma que as pessoas pensavam durante o velório. Os comentários que eram feitos, não é? E aí ele falou, nossa... Aí ele começou a refletir, não é? Que morto mais sem graça que eu sou, não é? Estou despreparado, com todo o conhecimento espírita que possuo. Imagine nós... Então vamos aí, ele continuava ligado ao corpo. E aí Bezerra de Menezes esclarece que ainda não é possível libertar encarnados rapidamente, porque se eles ainda estiverem ligados mentalmente à vida material, o processo é lento e, infelizmente, às vezes muito doloroso. Mas aí, veja, ele está assistido pelas entidades e por uma entidade de imensa luz superior. A maioria de nós vai ser atendido por Bezerra de Menezes, não, gente. Dê-se por feliz se o seu mentor estiver com você no dia do seu desencarne. Você fala, ele não é possível. Não é possível. Cadê minha mentora? Cadê meu mentor? Não é possível que não apareça. Às vezes eles estão presentes, mas e nós? Não estamos ligados a eles, estamos desesperados, inconformados que desencarnamos e continuamos aí. Esse fim de semana passou na televisão de novo aquele filme Ghost. Gente, eu recomendo para todo mundo assistir aquele filme. Aquele filme é uma obra-prima inspirada pela espiritualidade superior. Na hora que ele recebe o tiro, ele sai correndo atrás do ladrão. Não sei se vocês lembram do filme, mas vocês precisam assistir o filme porque ele é cheio de lições e de mensagens muito bonitas. Ele sai correndo atrás do ladrão, aí ele volta, ele vê o corpo dele lá caindo, a namorada dele desesperada, gritando. Aí aparece uma coluna de luz, um foco de luz. Aquela era a porta para a entrada na dimensão superior. Ele, atordoado, sem saber ainda que tinha desencarnado, ele ficou olhando, ele quase que estava indo. Aí o que ela fala? Não me deixe sempre. Ela puxa ele de volta. Ele estava pronto para ir, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. A luz já tinha aparecido. E lá, não me deixe, não, como é que você vai me deixar? Não me deixe, volte. O espírito precisando ir e nós puxando o espírito de volta. Só para ver o filme, para ver a inacreditável experiência totalmente desnecessária que aquela entidade passou, porque ele atendeu o chamado da namorada, dizendo volta, não me deixe. E não é isso que nós fazemos muitas vezes?
As pessoas que nós amamos estão prontas para ir e nós não, volta. Quando a nossa parte é nos esquecer um pouquinho e auxiliar a pessoa no desencarne. O quanto isso é difícil, eu acabei de ouvir. Chore e chore muito. Você vai sofrer, mas não chame a entidade de volta. Nós não temos esse direito. A porta é estreita. A gente só passa para a dimensão superior ou passa para a dimensão espiritual. Um de cada vez. Você pode ter vivido 60 anos com a pessoa. Na hora de você passar por aquela porta, você vai passar sozinho. Somos nós e o Criador. Por isso a necessidade de nós amarmos com algum nível de desprendimento. As pessoas não nos possuem e nós muito menos a elas. Lembre-se de vez em quando que aquela pessoa não vai estar na sua vida. Mais cedo ou mais tarde. Um de nós vai primeiro, vocês concordam? Nossos filhos podem ir primeiro que nós. Nossos companheiros de vida. Raros são os casos que a família inteira desencarna. Aí a gente fala que tragédia. Com devido respeito à dor. Essa é a realidade espiritual. Felizardos são aqueles que podem ir juntos, porque para quem fica e para quem vai, como nos diz realmente Chico Xavier, a saudade bate dos dois lados. E esse filminho, muito gozadinho no começo, nos mostra, nós continuamos a ser seres humanos no plano espiritual, do jeitinho do que... Você não vai ser diferente. Você vai continuar a sentir do jeito que você sente agora. Portanto, é importante que nós comecemos a desenvolver alguns hábitos saudáveis, pelo menos alguns. Todo mundo pensando no hábito que ainda está pensando em adquirir. Essa semana, pense em algo em que você faz constantemente. Aquilo é importante para você. Pense você sem aquilo. É importante nós pensarmos. Você não vai estar na sua casa a vida inteira. Porque eu já falei para o meu marido, quando ele desencarnar, eu não quero ver ele lá. Porque ele é um típico espírito que vai virar alma penada. Porque ele não acredita em nada. Eu falei assim, you're in for a big surprise. Ele falou assim, não tem importância, eu volto aqui para aprender tudo com você. Eu falei assim, não, eu não quero saber de alma penada na minha. Earthbound spirit in my house. It's not gonna be our house anymore, it's your house. Eu falei, exatamente. Já é na escritura, vai continuar a ser. Agora que vai ser mesmo. Você vai. Se você vir a luz, vai. Aí, se eu não vir, você começa a rezar. Aí eu falo, vamos lá. Como é que fala o Pai Nosso? Porque é nesse nível, gente. Vocês não estão entendendo. É nesse nível. Ele para no meio. Vamos lá, Pai Nosso. Vamos lá. Eu falei, na dúvida, você começa a orar o Pai Nosso. Enfim. Eu não sei, é incrível, né? Uma espírita, dirigente de centro, casa com uma pessoa que não acredita em Deus. Você imagina o quanto que eu já desorientei as pessoas para falar em público e para casar com meu marido. Ele é um marido maravilhoso, mas eu me preocupo com a parte espiritual dele. Ele seria uma pessoa que eu não faria uma cremação. Não. Só se ele deixar por escrito. E faria o velório de 10 dias, se for possível. Muito bem. Vocês não estão entendendo, gente. Vocês não têm ideia. Muito bem. Aí ele começa a andar pelo velório, pela sala do velório, aí ele percebe, olha ali, 2 espíritos, ele não gosta só da cara dos espíritos. Ele vai querer responder e
a filha ou o mentor fala, não discute, não discute, você precisa se resguardar, não é? Aí, olha que orientação interessante, ele recebeu a orientação de ele não se aproximar do corpo físico dele, que estava no caixão, né? Ai, que palavra horrorosa. Impressionante, não é? Enfim, estava lá o corpo dele disposto e falar, não se aproxime, porque ele ainda estava ligado ao corpo e os fluidos materiais ainda não estavam... A aproximação dele do corpo ia fazer o quê? Uma atração magnética imediata. Você não queria... Não que ele retornaria para o corpo de novo. Ah, então eu já descobri, né? Então, se eu quiser voltar para o corpo, é só me aproximar do corpo na hora do velório. Não! O corpo já está no processo da alteração celular, mas as energias fluídicas estão lá e não estão desligadas. Né? Aí ele percebe as entidades, recebe orientação de não conversar com elas, se decepciona com os comentários dos amigos, começaram a falar até do preço do enterro. Ele fica muito chocado com os comentários, porque a gente não faz esses comentários. Vocês não, porque vocês são elevados. Mas vocês já foram a algum velório de pessoas pouco espiritualizadas? É uma reunião social, gente. Totalmente, é uma reunião social. Assim, veja, que é uma reunião social, mas a gente precisa tomar cuidado com os comentários. Outra coisa, ficar falando de pessoa que desencarnou. Você não quer trazer a pessoa de volta para tua casa. Ó, o poder do pensamento. O vizinho lá vivia ameaçando meu marido. Aí o vizinho desencarnou. Aí ele começou a falar mal do vizinho. Eu falei, você fica quieto. Você fica quieto. Porque eu não sinto a presença desse vizinho em volta. Vai saber onde que ele era, porque coisa boa ele não era. A gente está num centro espírita protegido. Você para de falar nele. Daqui a pouco ele vem fazer uma visitinha. E você é médium, e eu sou também. Só que você vai se livrar é porque você está mais ou menos no mesmo nível. Você não vai perceber quem vai ter de aguentar o processo sou eu. Então você não fala das pessoas que desencarnaram, ok? Ele falou, tá bom. Ele fala, pelo menos ele compreende. Essa parte ele compreende. Parou de falar do bendito do vizinho. Então já é uma grande coisa. Muito bem. Aí ele comenta, né, que ele estava quase insuportável, os dardos mentais. Só eu mesmo para fazer uma palestra dessa e fazer vocês rirem, né? Nem eu acredito, nem eu me acredito. Eu espero que vocês considerem isso algo agradável. E aí vem uma parte linda, realmente, falando sério agora. Linda, linda, essa informação é maravilhosa. Saiu o velório, o cortejo, essa palavra que eu estava procurando. Sai o cortejo. E aí ele começa a observar que fora do carro estavam saindo bolas luminosas em direção a ele. E aí ele ficou feliz que ele viu que pessoas estavam pensando nele com muito amor. Não é? A importância da prece, envolvendo, auxiliando a pessoa no processo do desenlace. Gente, não é fácil. Não é fácil para nós, não é fácil para eles, vocês concordam? Então, veja, a prece te envolve em vibrações suaves, te refaz, e aos espíritos que estão desencarnando também. Não é? Então, ele percebe as orações, se alegra, não é? E o Bezerra faz um comentário que nos enterros de pessoas muito populares, né, muito conhecidas, esses processos podem ser de grande perturbação para o espírito, não é? Porque as pessoas sofrem muito e às vezes nem sempre colaboram, ao contrário. Não é? Aí Jacó, faz o comentário.
ele ali começam a cair as fichas, né, de compreensão maior da vida, e ele fala: quem não renunciou aos hábitos, olha que interessante, e aos sentidos da terra, a vida na terra, demora mais a se desprender. E às vezes meses, gente. A gente só quer falar das coisas positivas hoje, mas existem processos calamitosos de desencarnação porque a pessoa não quer se afastar do corpo. E o corpo está indo. Muito bem. E aí vem uma parte, eles vão se despedir, né? Ele vai à casa dele, ele pede para voltar para a casa dele, ele quer olhar o apartamento dele de volta, de novo, se despede dos amigos, olha o lugar de trabalho, né? E aí todos se encontram na praia de novo. Então existem várias pessoas que tinham desencarnado naquele dia. O Bezerra de Menezes estava com uma missão, ele e mais algumas outras entidades que iriam levar esses espíritos recém-desencarnados para o plano espiritual, um lugar muito agradável, muito bonito. No entanto, era uma colônia de transição. As pessoas estavam lá, não era exatamente um posto de socorro, mas era uma colônia de emergência. Não era no plano espiritual superior. Não era fora da vibração da Terra. Vocês sabiam que o nosso lar em si, porque fazer isso como referência, o nosso lar ainda está no umbral, mas um umbral superior. Está no limiar, quase que na fronteira das esferas superiores, de esferas mais superiores à Terra. Essa colônia estava super próxima da Terra. E eles precisavam passar pelo umbral. Tinham de caminhar pelo umbral, pela crosta da Terra, ia pelo umbral. E o Bezerra faz uma verdadeira palestra, uma preleção para essas pessoas. Nós vamos passar por áreas perigosas, dolorosas e muito impressionantes. Vocês vão ver coisas que lhe impressionem. Mantenham-se em prece o tempo todo. E aí eles saem em fila, não é? Aí existe algo interessante que acontece, não é? Você veja aqui os amigos espirituais auxiliando essa companheira ainda. Quem sabe essa não seria... eu não acredito que eu estou aqui. Não estava na hora de eu ir, não é? Ou, sabe, inconformado, outros ali bem cambaleantes, bem sofridos, talvez alguns doentes, mas vejam, são pessoas que mereceram o auxílio espiritual. Estão sendo amparadas para serem levadas para um lugar superior. Roguemos a Deus que nos conceda essa graça. E para tanto, nós precisamos viver para merecê-la. É possível. É possível. Aí ele se despede de todos. Aí ele dá várias vezes, ele dá uma de Joselito, várias vezes. Assim, ele começou a ficar preocupado que não estava lembrando das vidas passadas. Imagina, tinha acabado de desencarnar. Aí a filha dele fala assim: pai, calma, isso só vem aos poucos, não é? Aí tem uma parte tão humana, tão verdadeira, tão nós. Essa turma toda, né, que ia ser levada em caravana para o plano espiritual, uma delas que é trazida pelos amigos espirituais aqui, é essa professora que tinha acabado de desencarnar, nimbada de luz. Olha a cara do Jacó quando vê essa senhora, morrendo de inveja, mas fechou o tempo. Inveja de verdade. A filha dele dá uma olhada 007 para ele. Ela dá realmente uma chamada. Papai, que é isso? Ele ainda sem luz. Ele foi amparado pelo plano espiritual, mas ainda sem luz. Ele estava merecendo ser assistido, mas ele não estava iluminado como espírito, como provavelmente a maioria de nós, mas pelo menos com certeza eu estarei numa dessas. Muito bem.
Aí a filha realmente, né, dá uma olhada para ele e fala assim, que é isso? Vamos aí, vamos mudar a vibração. E aí vem a parte dura, né? A caminhada deles pelo umbral. E era uma região dificílima de se ver. O livro descreve em detalhes. Não é? De repente eles ouviam esses gritos horripilantes, essas figuras monstruosas apareciam repentinamente, e Bezerra pediu silêncio absoluto, muita calma, muita prece. E olha que detalhe incrível, esquecimento de qualquer falta, porque a culpa nos liga ao plano inferior. Olha que interessante isso. Nós exploramos bastante isso na última vez. E aí, eu acho que nós não chegamos nessa parte, né? Nessa última vez, da ponte. Não. Então, de repente, estão eles lá no meio do lamaçal do umbral, aquela coisa horrorosa. De repente, pá! Uma ponte maravilhosa, iluminada, se abre à frente deles. Eles suspiram de emoção. Mas Bezerra fala, para nós atravessarmos a ponte que acabou de ser formada, vocês precisam manter a calma, a serenidade, para que a gente consiga fazer a transição. Aí vocês podem perguntar, mas por que apareceu a ponte? A ponte apareceu porque eles estavam atravessando uma zona abissal, um abismo. E aí um deles baixou a vibração, começou a pensar em problemas nele próprio, baixou a vibração, começou a ouvir vozes que estavam em silêncio absoluto, porque a ponte se formou em função da mentalização dos mentores que construíram fluidicamente a ponte. E aí um deles baixou a vibração e o Bezerra falou, gente, vamos elevar nosso pensamento. Aí pede para o Jacó fazer uma prece para recompor sua energia. Imagina quem do grupo baixou a vibração? Ele mesmo. E aí ele pergunta, por que esse grupo... Aí ele pergunta mais tarde, por que esse grupo não volita? Porque não sabe. A maioria deles não sabiam volitar. Volitar é voar espiritualmente, né? Se transporta voando de um lado para o outro. E é por isso que a ponte foi formada. Muito bem. Aí eles chegam na colônia espiritual. Muita gente vem saudar os recém-chegados, o nosso amigo aqui emocionado a ver os irmãos que vêm com verdadeiras tochas luminosas, uma cena assim de tocar o coração, não é? E de repente aparece quem? Aparecem as crianças que foram alunas dessa professora e que iam levar a professora. Aquela professora já ia ser levada automaticamente para o plano superior. Ela chegou lá, não ia nem ficar para se restabelecer. As crianças vieram cantando um hino belíssimo para dar as boas-vindas à querida professora, essa entidade portentosa de luz, e ela já foi levada para o plano superior. E aqui já está o nosso Jacó. O nosso Jacó no plano espiritual recebe as boas-vindas dos amigos, Caibar Sutel, Guilom Ribeiro, pessoas famosas no movimento espírita, né, conta as novidades. Ele bem Joselito. Espero que não esteja me ouvindo. Muito bem. Ele lá querendo contar, da notícia dos amigos que ficaram na Terra, como se os espíritos não soubessem. Enfim, coisas de Jacó, não é? Aí o Guilom, calma, Jacó, você agora precisa repousar, descansar, não é? Ele é levado, a filha dele, ele já queria saber onde que ele ia ficar, onde que ia morar, se ele ia lembrar das vidas passadas, como é que era a história. Já queria saber, perguntas e mais perguntas, não é? E vocês vejam que as cenas e a mobília no plano espiritual aqui é toda daquela época, de 1930, 1940, não é?
Se você... tudo é fluidificado, construído mentalmente pelos arquitetos espirituais de acordo com a realidade local, não é? Se você desencarna numa colônia acima da Índia, você vai ver construções peculiares ao local. Então aqui, obviamente, tanto a mobília, tudo a vestimenta das entidades, tudo lembra a época em que ele viveu. E aí ele é recebido pela própria mãe e não reconhece a mãe. Não reconhece a mãe, interessante, não é? E aí ele precisou descansar. Era o nosso lar da colônia? Não, não é nosso lar. Eu não lembro o nome, mas não é o nosso lar, não. E aí ele começa a fazer um monte de pergunta para o mentor falou, por favor, você vai lembrando aos poucos das coisas, tudo vai acontecer. Enfim, já contei algumas coisas para vocês. A filha, ele continua a perguntar, e a filha canta para ele, deixa eu ver se meu pai se acalma, e começa a cantar e tocar para ele, não é? E ele queria saber, cadê os tribunais do julgamento? Até isso ele queria saber. Aonde que ele ouviu falar em tribunal? A gente ouve falar em tribunal de julgamento nas zonas trevosas, mas ele queria saber. E o mentor fala, o tribunal, olha, é a nossa consciência. Existem, sim, arquivos e arquivos no plano espiritual, amigos. Não estou dizendo, ok? Existem arquivos de tudo o que nós fazemos na nossa vida. Mas isso não é no sentido de julgar, mas nos é mostrado quando nós estamos prontos para organizar novas reencarnações, novos períodos de aprendizado. Isso os nossos arquivos são consultados. Nós podemos... Normalmente a pessoa tem uma necessidade de começar a lembrar de alguma coisa, aí vai ao instituto, os institutos referidos no plano espiritual e passa por processos de começa a lembrar as vidas. Quando André Luiz, no nosso lar ele conta, ele queria saber, ele falou assim, você só tem condição de saber 300 anos de vida passada. Passou de 300 anos, você não tem condição de saber o que você fez. Então, as memórias nos perturbam, dependendo da forma como a gente tenha vivido. Vocês vão aguentar um pouquinho mais? Vocês me dão mais 5 minutos? Pergunta para os... Veja se ele... Dá uma espiada. Eles estão com as crianças? Não conta nada, a gente vai demorar um pouquinho mais. Eles estão esperando? Eles estão esperando? Ai, graças a Deus, que o passe seja... Vamos mentalizar, passe bem demorado. Então, vamos aqui para que a gente... Vocês aguentam um pouquinho mais? Vamos lá, em frente? Então, vamos lá. Então, temos aí, não é? Começou a passear pela cidade, ver como era organizada, como era bonita, tinha um planejamento. E aí ele começou realmente a notar que muitas entidades tinham luz e ele, ó, sem luz ainda. E aí vem uma parte que eu vou fazer questão de fazer uma outra palestra sobre isso, porque eu acho de suma importância nós sabermos qual o destino das crianças no plano espiritual. O que acontece com o bebezinho, com o seu filhinho de 1, de 2, de 3, de 10 anos, o que acontece com as crianças. Então, eu apenas deixo aqui a informação que nós vamos voltar a esse assunto, nos referindo a um dos livros, a um dos capítulos em pormenor da coleção André Luiz. Muito bem. E aí ele tem muita vontade de visitar aquele lindo templo e os mentores, a filha dele diz, os mentores disseram que ainda não está no seu tempo de ir ao templo. Você, na hora, quando estiver na hora, nós vamos receber você lá. Ele recebe novas visitas dos seus amigos e eles informam que eles não moram naquela colônia. Nós estamos nos referindo a 2 portentosos vultos do movimento espírita, de Guilom Ribeiro e de Caibar Schutel, e eles comentam que Bezerra de Menezes e outros escolheram não subir
não ir para as colônias superiores. Eles escolheram permanecer nos arraiais da terra para continuar a trabalhar. E aí ele é trazido, ele é convidado a vir ao Rio de Janeiro, e ele vê que ele não passa mais pela ponte, que ele vem em linha direta. Ele fala, nossa, que diferente. Assim, existem avenidas, existem ruas preparadas no plano espiritual para o transporte mais rápido. E ele vem auxiliado pelos amigos que sabiam volitar, e ele vem volitando também, ou seja, voando, e fica tão emocionado que ele diz, agora chegou a hora de eu provar. Olha o joselitice dele. E agora eu vou me materializar e vou provar que a gente continua a existir. A gente continua, e os amigos riem, aquela coisa toda. Muito bem, agora vem uma cena muito forte. Né? Eles estão nas calçadas do Rio de Janeiro. E se vê de tudo. Não, a maioria das entidades não são superiores. Vocês vão ver uma cena fortíssima, mas ela é referente ao que ocorre no plano espiritual. Não é? Existem processos terríveis de integração espiritual inferior, e eles verem as entidades inferiores, infelizmente, elas chegam inclusive a se deformar perispírito, elas assumem novos corpos. É por isso que os videntes falam, né, de espíritos apavorantes, e eles são. Eles são porque eles se transformam em função do nível de ideias, de emoções inferiores que possuem. Então, nós vamos ver aí um companheiro passando na calçada com um determinado vício. E é uma cena chocante. Ele que lidava com essas entidades o tempo todo nas salas de desobsessão, fica chocado realmente ao ver fisicamente ali na frente dele. E aí vem na realidade, até uma aula, diz assim, você é capaz de dizer o tipo de vício da pessoa com o tipo de entidade que o envolve. E aí nós vemos, lamentavelmente, esse companheiro encarnado envolvido por essas entidades absolutamente terríveis, envolvidos em forma de polvo, literalmente, uma coisa absolutamente terrível. Muito bem, aí ele fala, bom, o Caibar e o Guilom falam assim, vamos visitar o centro onde você trabalhava. Aí ele vai na sessão de desobsessão. Os espíritos reconhecem ele. Ah, você está aqui agora? Aham, você está aqui agora, muito bem. Eu digo para vocês que eu seguia você e você não fazia a metade do que você pregava. Quero ver agora ele humilhado, todos os amigos espirituais com a sua luz característica, ele sem luz nenhuma, aí os espíritos que ele fazia os processos de desobsessão, falavam, cadê sua luz agora? E começavam realmente a questioná-lo, e ele humilhado. Não é? Muito bem, aí ele vai, e aqui nós vamos terminar. Tem muito mais para contar, mas aí eu pretendo aproveitar os outros slides que também são bastante chocantes, como já aproveitei em outras oportunidades para falar da questão da desobsessão e dos processos de ligação inferior, como é que os mentores atuam no sentido de nos auxiliar. Mas, na realidade, lembram daquele templo que ele queria visitar? Aquele tribunal que ele estava procurando? Depois de 30 dias, ele é convidado a ir ao templo, e uma outra entidade, um outro portentoso vulto do movimento espírita, Bittencourt Sampaio, se materializa na reunião, lhe dá as boas-vindas, faz uma verdadeira homenagem para ele. Ele diz, eu não sou digno. Ele começa a se desmanchar emocionalmente, e para adquirir a sua luz, porque ele adquire no final, ele se compromete a voltar às reuniões de desobsessão, onde ele era um dialogador, passar por tudo. Ele falou, eu não vou desistir até o amor nascer na minha alma.
claro, límpido. E aí aí ele conta, passaram-se 200 dias de trabalho muito intenso no plano espiritual, nas zonas inferiores com espíritos necessitados. E é assim que termina o livro, ele contando dessas experiências magníficas. Existem mais slides, nós aproveitamos em outra oportunidade. Muito obrigada por nos ouvir, esperamos que isso tenha sido esclarecedor e tenha nos auxiliado a ver o processo da desencarnação como um processo e nos auxiliar a encará-lo de uma forma um pouco mais suave. Muita paz a todos, muito obrigada. Vamos...